Então, eu estava pensando muito sobre essa questão do algoritmo, de criação de conteúdo, de como é complicado essa questão da criatividade e de como muitas vezes a gente é levado a crer que as pessoas querem a criatividade, quando na realidade elas querem a repetição de um formato criativo que já deu certo. E isso, por definição, não é criatividade. Mas, enfim, eu tenho pensado muito sobre isso durante esse mês todo. E enquanto eu estava assistindo uma aula de História da Idade Média, o professor estava falando um pouco sobre a estrutura do conhecimento e do que era visto como um grande intelectual dentro desse recorte aí histórico, né, nesse período histórico. E ele teve a seguinte frase que foi a que me deu o clique, que foi a frase em que ele disse que para a Idade Média, um grande intelectual era aquele que já falava sobre as ideias conhecidas. Um grande intelectual era aquele que dominava o conteúdo criado por autores que já eram estabelecidos. Então, um grande autor, no contexto de Idade Média, vai falar sobre aqueles clássicos gregos que a gente conhece pelo menos de nome, né? Aristóteles, Platão, enfim. E que era mal visto o intelectual que queria romper com toda essa tradição e criar algo novo. E quando ele teve essa frase, para mim a ligação foi direta com as redes sociais. A gente vive com essas redes que são construídas a partir de algoritmos, e esses algoritmos, eles querem as mesmas coisas do que lá na Idade Média se queria, né? Em relação a essa repetição daquilo que já dá certo, daquele formato que já dá certo. Bom, eu gosto muito de falar sobre livros, e quando a gente vê as redes sociais voltadas para livros, é exatamente a mesma coisa, né? Tem mais visualização, tem mais interação. Aquele que fala sobre o livro que está bombando, o livro que está todo mundo lendo, né? Guardando a devida proporção, obviamente, é a mesma coisa, né? Tem mais visualização, tem mais interação. Aquele que domina mais o livro que está em alta. A gente pode sair dos livros também e ir para os filmes. Domina mais o filme, sabe mais sobre o filme, traz mais curiosidades, traz um conteúdo que talvez ele não vai ser muito voltado para uma reflexão em cima do filme, mas vai ter muito mais views, vai ter muito mais engajamento, porque está dentro dessa estrutura algorítmica que já funciona, né? Eu tenho a impressão de que a gente usa essa palavra algoritmo para tudo, mas raramente a gente para pensar o que é um algoritmo, né? E aí, olhando do ponto de vista matemático, o algoritmo ele vai fazer parte daquela ideia estabelecida em que você tem uma sequência de passos e cada passo vai ser importante para indicar aquilo que deve ser feito. Inclusive, no ensino médio, quando eu estudava matemática, eu tive uma professora que ela reparou que eu anotava passo a passo do que eu deveria fazer para resolver um determinado tipo de problema. E aí ela virou para mim e teve essa seguinte frase, né? Ela falou: Nossa, você estuda matemática de um jeito algorítmico, porque você olha o passo a passo, você olha cada partezinha do raciocínio que você tem que fazer para você chegar no final. Quando a gente está falando de algoritmo de redes sociais, a gente também está falando dessa estrutura. É claro que voltado para um mecanismo de manter as pessoas mais tempo dentro das redes sociais. E é óbvio que nem sempre aquilo que vai manter você nas redes sociais vai ser aquilo que vai fazer você pensar. Eu diria que raramente vai ser, né? Então, quando a gente olha alguns conteúdos virais e é muito nítido que esse conteúdo foi replicado de muitos outros lugares também. A gente não está falando de criatividade, a gente está falando de modelos. A gente está falando de modelos baseados em algoritmos. E, enfim, né? Eu comecei falando sobre o quanto que a gente fala sobre criatividade, que a criatividade é importante, que a autenticidade é uma coisa louvável. Mas, na verdade, a gente vive com base
nos modelos, principalmente nas redes sociais. E é muito louco, porque aí a rede social, que teoricamente era para ser um espaço virtual, que mesclasse aquilo que é pessoal com aquilo que é público, se torna algo voltado para o público, totalmente voltado para o público, porque aí você replica, e eu também replico, modelos que são dados agora muitas vezes, mas a gente não coloca a nossa realidade, a gente não coloca as coisas que a gente acha legal, o que a gente não acha. Então, é muito louco isso, assim. Eu acho que a gente fala muito sobre criatividade hoje em dia, em geral, atrelado às redes, mas não se tem criatividade. É muito louco também porque a gente olha muito para o passado, né? E eu, como estudante de história, faço muito esse movimento, mas eu percebo que existe essa coisa da nostalgia, né? Agora tá em alta nessa nostalgia dos anos 90, então o pessoal tá voltando a ver série dos anos 90, a estética dos anos 90 e enfim, por aí vai, né? Dos anos 2000 também, né? E na realidade, essa volta para essa estética é porque talvez essas tenham sido as últimas 2 décadas onde tinha-se liberdade o suficiente para criar algo novo, sem pensar na extensão algorítmica, na extensão de engajamento que aquilo poderia ter. Então, eu vou dar um exemplo que talvez eu mexa num vespeiro. Pensar, por exemplo, naquela série Off Campus. Eu não assisti, não sei se eu vou assistir em algum momento, mas enfim. As poucas coisas que eu vejo, poucas não, né? Bastante, que passam na minha timeline, demonstram que ela tem uma estrutura que lembra muito essas séries dos anos 2000, né? Sei lá. E aí eu digo em estrutura, não digo em enredo, tá? Mas na estrutura, essa coisa de que você tem vários casais e eles vão se formando, enfim, né? E aí você cria dentro daquele conjunto de casais uma rede, e, enfim, esse próprio universo universitário estadunidense, que também tem muito, bebe muito dessa nostalgia dos início dos anos 2000, também mostra isso, né? Assim, claro que a Ellie Cannon, né? Ela escreveu esses livros já deve ter um tempo, mas ainda assim a gente tem uma inspiração naquela estética. E aí eu fico sempre pensando do quanto que a gente fala sobre criatividade, do quanto que a gente fala de criatividade aliada à produção, que são coisas que elas não vão dar certo juntas. Porque para você ser autêntico, você precisa primeiro entender aquilo que não funciona. E para você entender aquilo que não funciona, você precisa passar por aquilo. Então, durante um bom tempo, você não vai conseguir produzir de uma forma adequada para o nosso sistema atual. Então, é muito doido pensar como a gente está num momento em que a gente tenta aliar coisas que não se comunicam, né? A gente tenta aliar a produtividade, a autenticidade, a criatividade. Só que para criatividade você precisa, teoricamente, de um ócio, no sentido de que você precisa parar de fazer as coisas que você costuma fazer para conseguir observar e criar algo diferente a partir daquilo que você observa. E é complicado ter isso, porque você precisa produzir, você precisa estar o tempo inteiro ali, você precisa estar sempre de olho na próxima tendência. E aí aquilo, eu tô me reservando ao espaço das redes sociais, mas a gente pode e falar de muitas outras áreas que envolvam isso, né? A nossa própria vida pessoal, ela tá passando por esse processo de a gente precisa estar sempre de olho, a gente precisa saber sempre o que está acontecendo. E isso está atrelado também à forma como a gente tem se comunicado mais pelas redes sociais, né? Mas enfim, eu tenho pensado muito sobre isso e para mim foi muito louca essa associação que o meu cérebro fez entre aquilo que se tinha como conhecimento, como intelectual, como status dentro da Idade Média, ou seja, aquele cara que dominava todos os conhecimentos da época, todos os outros autores que até então eram estudados, aquele cara que observava o conhecimento como uma ideia de talvez réplica, não sei se essa palavra é mais correta,
Eu não tenho tanto conhecimento assim sobre a Idade Média, né, gente? Ainda tô na graduação, tem muito chão aí ainda para para pisar. Então, assim, mas do que eu entendi, a ideia era essa, né? O grande intelectual era aquele que estava sempre trazendo a tradição dos outros grandes autores, né? Por isso que eu citei o Platão, o Aristóteles, enfim. Então, assim, é interessante pensar como, em dada medida, a gente faz um pouco isso hoje nas redes sociais. Claro que não nessa visão do intelectual, blá 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 blá, blá, mas na visão daquele tipo de conteúdo que você vê que é a tal da trend. A trend nada mais é do que isso, é você replicar, replicar, replicar. Veja bem, eu não estou criticando. Tem trends, inclusive, que eu acho muito legais. Mas eu quero, na realidade, eu acho que deixar essa pergunta acima de tudo. Que eu acho que as perguntas são mais importantes que as respostas. Mas é essa pergunta de qual que é o lugar real da criatividade, da autenticidade, frente a uma produtividade que a gente agora tem não só no trabalho, não só no estudo, mas também nas redes sociais. Daí, afinal, quando a gente está ali na timeline, a gente vê uma trend, alguma coisa, e fala, putz, eu podia estar fazendo, podia estar, né? Então, assim, eu acho que esse comportamento ele não fica só na pessoa que gosta de produzir conteúdo sobre um determinado assunto. Eu acho que muitas vezes é um comportamento que vai extrapolar isso. E é por isso que a gente entra num momento, eu acho, em que os seres humanos estão se comparando cada vez mais, né? Porque no fundo eu acho que tem isso, essa questão da produtividade versus uma liberdade para se ser criativo, uma liberdade para se ser literalmente ativo na sua vida. Então, não sei, eu gostaria de deixar aí essa reflexão. Será que a gente realmente mudou tanto de lá para cá? E, enfim, mas eu tenho essa percepção de que a questão da criatividade, ela é sempre, ela é muito desejada, mas raramente o processo criativo ele é olhado com bons olhos. E aí a gente pode traçar desde a Idade Média, nesse contexto que eu apresentei para vocês, de uma forma muito reduzida, mas também pensar nesse contexto mais atual, em que a gente gosta da repetição. Nosso cérebro gosta da repetição, na verdade, né? Então, como que a gente olha hoje uma pessoa que está tentando romper com isso? Como a gente interage com isso? Tanto nas redes sociais, eu acho, como na vida, nas conversas, nos debates, assim. Então, eu acho sempre muito interessante essa dualidade entre produtividade e autenticidade, né? Hoje tem se falado muito sobre ser autêntico, mas eu acho que são ao mesmo tempo conceitos que eles não são possíveis de ser colocados na mesma caixa ou de interagirem entre si com um equilíbrio devido, porque se você está sendo produtivo, fatalmente você está seguindo uma cadeia de produção, um formato de produção, né? E é muito louco, né? Agora pensando nisso, né? Produzir conteúdo. Então, o conteúdo ele é produzido como uma cadeia, né? De coisas. Assim, eu tô nesse mês de julho em que eu me propus a falar sobre o Kafka e todo dia eu tô tentando postar alguma coisinha sobre. E eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o impacto que tem e ao mesmo tempo como que as redes sociais respondem. E olha que eu nem me considero uma grande criadora de conteúdo, não. Eu só gosto de falar sobre os assuntos que eu tenho algum interesse. Então, e mesmo assim eu percebo que muitas vezes é mais louvável você fazer essa cadeia de produção do que você parar e pensar em uma coisa que você está tentando ser original. Mas aí eu deixo a pergunta realmente para vocês. Agora eu juro que eu vou encerrar, porque já estamos aqui com 15 minutos. A pergunta que eu deixo é essa, assim, vale a pena ser criativo? Vale a pena ser autêntico nos dias de hoje, nos tempos algorítmicos? Essa que é a pergunta, né? Então, galera, esse foi o primeiro episódio
do No Cantinho da Ana, o Diário de uma Mente em Ebulição. Conta aqui o que vocês acharam, se vocês pensam esse tipo de coisa também. Se quiser deixar uma sugestão, quem sabe também não vir aí um episódio desse nosso podcast pra gente conversar bastante sobre assuntos que normalmente a gente acaba não abordando muito em vídeo. Coisas para fazer a gente refletir e pensar um pouquinho mais sobre a nossa realidade. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, né? É o início de um processo, então tem muita coisa ainda para ir aperfeiçoando. E até o próximo episódio ou vídeo por aqui.